Os castigos mais cruéis da mitologia grega. Você já se perguntou o que acontece quando alguém desafia os deuses? Quando um mortal ousa roubar o poder divino? Quando um rei se acha acima da própria imortalidade? Ou quando a sede por vingança, vaidade ou luxúria ultrapassa os limites sagrados? Na mitologia grega, a punição não era só severa, era cruel, eterna, implacável. Hoje, no Lendas do Olimpo, vamos descer aos recantos mais sombrios da mitologia, aos corredores do Tártaro, onde a dor nunca acaba. Vamos conhecer os castigos mais cruéis da história dos mitos. Prometeu com seu fígado eternamente devorado. Tântalo, condenado à fome e sede sem fim. Sísifo e seu esforço infinito. Ixion, preso a uma roda de fogo pelos céus. Prepare-se para um episódio sombrio, cheio de traições, castigos divinos e um toque daquela justiça grega que não perdoa. Porque aqui, no Lendas do Olimpo, os erros são eternos e os castigos lendários. Prometeu, o ladrão do fogo. Nos primórdios da criação, antes mesmo de os homens conhecerem a luz, a fome, o frio e a escuridão reinavam sobre a terra. Foi então que surgiu ele, Prometeu, um titã com um coração que batia diferente. Enquanto os deuses olhavam os humanos como brinquedos, Prometeu viu filhos. Foi ele quem criou a humanidade com as próprias mãos. E foi ele quem ousou sonhar que os homens mereciam mais. Mas havia um problema. Os deuses mantinham para si um segredo sagrado. O fogo, o símbolo do poder, da criação, da civilização. E Zeus, o todo-poderoso rei do Olimpo, não queria dividir esse presente com os mortais. Afinal, o que poderiam fazer os homens se tivessem poder demais? Foi então que Prometeu fez o impensável. Roubou o fogo sagrado dos deuses e o entregou aos humanos. O Olimpo tremeu de raiva. Para Zeus, aquilo foi uma traição imperdoável. Prometeu não era apenas um rebelde, era um traidor, um inimigo dos deuses. Como punição, Zeus ordenou que ele fosse acorrentado a uma rocha no alto de uma montanha. E todos os dias, uma águia gigantesca, enviada pelo próprio rei dos deuses, vinha devorar seu fígado. Um órgão que, graças à imortalidade de Prometeu, se regenerava durante a noite. Imagina só, você acorda preso, sem poder se mover. O sol nasce e com ele o bater de asas que anuncia o seu sofrimento. A águia chega e o terror recomeça. E você grita, mas ninguém ouve. Você morre de dor, mas não morre nunca. E tudo isso por ter ajudado. Pois é, no Olimpo, bondade demais pode custar caro. Apesar da dor, Prometeu nunca se arrependeu. Ele se tornou um símbolo de resistência, coragem e sacrifício. Um verdadeiro mártir da humanidade. E mesmo preso, mesmo sofrendo, ele sabia, a chama da liberdade agora ardia entre os homens. Na filosofia, Prometeu é visto como o herói civilizador. Platão e outros pensadores gregos o mencionam como o responsável por dar aos homens a técnica, o fogo e o início da cultura. E muitos estudiosos o comparam a figuras como Jesus ou até revolucionários como Espartacus, alguém que sofreu pelo bem dos outros. Mas Prometeu não ficou preso para sempre. Dizem que séculos depois foi o próprio Hércules quem quebrou suas correntes e matou a águia, libertando o titã rebelde. Um detalhe que mostra que, mesmo no Olimpo, justiça pode demorar, mas às vezes ela vem. Mas se você achou que o castigo de Prometeu foi cruel, espera só até conhecer o próximo. Porque o próximo prisioneiro do Tártaro está cercado de água e comida, mas morre de fome e sede. Tântalo vem aí. Tântalo, o banquete maldito. Em meio às colinas da Lídia, vivia um rei respeitado, rico e privilegiado. Seu nome era Tântalo. Diferente dos simples mortais, ele era bem-vindo no Olimpo.
Sentava-se à mesa dos deuses, ouvia segredos, saboreava o néctar e a ambrosia, mas o coração de Tântalo era mais ambicioso que agradecido. A confiança que os deuses lhe deram, ele quebrou. Tântalo começou a roubar a comida dos imortais para dar aos homens. Revelou segredos sagrados que só os deuses deveriam saber. Mas isso ainda não foi o pior. Em um ato que misturava vaidade, loucura e perversão, ele decidiu fazer um teste. Queria ver se os deuses sabiam tudo mesmo. Então, matou o próprio filho, Pélope, cortou em pedaços, cozinhou e serviu aos deuses como prato principal em um banquete. Sim, você ouviu certo. Ele assassinou o próprio filho. Picou, temperou, cozinhou e colocou na mesa divina. Imagina o nível da maldade ou da insanidade. Os deuses horrorizados perceberam a atrocidade. Todos recusaram a carne, exceto Deméter, distraída em seu luto pela filha Perséfone, que provou um pedaço do ombro da criança. Resultado: os deuses devolveram Pélope à vida, reconstruíram seu corpo e colocaram em seu ombro uma peça de marfim. Mas Tântalo não teve a mesma sorte. Seu castigo foi projetado com requintes de crueldade. Ele foi condenado à fome e à sede eternas. Preso no submundo, ele ficava de pé em um lago de águas claras. Mas sempre que tentava abaixar-se para beber, a água desaparecia. Acima dele, frutas maduras e suculentas pendiam de galhos baixos. Mas sempre que estendia as mãos, os galhos se afastavam. A comida e a bebida estavam ali, bem ali, ao alcance da mão, mas inalcançáveis. Uma fome que nunca termina, uma sede que nunca é saciada. Cruel é pouco, é tortura psicológica, um castigo que não machuca o corpo, mas enlouquece a mente. Todo dia, o mesmo ciclo. Todo dia, a mesma frustração. Tântalo se tornou o próprio símbolo da tentação eterna. Foi daí que nasceu a expressão tentações de Tântalo, usada até hoje para descrever situações em que algo parece estar ao nosso alcance, mas escapa o tempo todo. Um desejo que nunca se realiza. No fundo, o castigo de Tântalo foi mais do que punição. Foi uma lição aos mortais e aos semideuses. A confiança dos deuses é algo sagrado, e brincar com a vida, seja de um filho ou da fé divina, tem preço alto, altíssimo, e assim ele permanece, paralisado entre o desejo e a frustração, eternamente faminto, eternamente sedento, eternamente Tântalo. Mas o Tártaro ainda tem espaço para mais condenados, porque o próximo não só desafiou os deuses, mas tentou enganá-los com um truque mortal. E agora, está condenado ao esforço sem fim. No próximo ato, conheça Sísifo, o mestre da astúcia e do castigo eterno. Sísifo, o eterno esforço inútil. No vasto panteão das almas condenadas do Tártaro, há uma figura que nunca para, não por escolha, mas por castigo. Seu nome é Sísifo, um rei esperto, esperto até demais. Sísifo governava a cidade de Corinto com astúcia e um certo gosto por manipular. Ele enganava deuses, vendia segredos, fazia alianças por conveniência. Era mestre em trapaça e ousou fazer o impensável, enganar a própria morte. Quando chegou a sua hora, Tânato veio buscá-lo, mas Sísifo, com sua lábia afiada, enganou a entidade. Disse que queria testar as correntes, que queria garantir que estivessem firmes, e prendeu a própria morte. Resultado: ninguém mais morria na terra, nem homem, nem animal, nem guerreiro em batalha. O mundo virou um caos, a guerra não tinha fim, a dor não tinha alívio, e Zeus ficou furioso. Mas mesmo depois de morto, Sísifo não parou. Antes de descer ao submundo, pediu à esposa que não o enterrasse como manda o costume. Lá embaixo fez drama. Disse que precisava voltar para punir sua mulher por não lhe dar um enterro digno. E os deuses deixaram. Ele voltou ao mundo dos vivos. E claro, nunca mais quis voltar.
Dois golpes contra os deuses, um contra a morte, outro contra o próprio Hades. Quem você acha que ganhou no final? O castigo foi eterno, repetitivo, exaustivo. Ele foi condenado a empurrar uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha. Mas, sempre que chegava perto do topo, a pedra rolava de volta. E ele tinha que começar. Tudo de novo, para sempre. O eterno esforço inútil, um castigo sem dor física, mas com uma tortura mental impossível de medir. Sísifo virou símbolo de algo que, talvez, você já tenha sentido. A sensação de esforço sem resultado, trabalho sem propósito, uma rotina que recomeça todos os dias e parece não levar a lugar nenhum. Quantas vezes você já empurrou sua própria pedra? Um problema que insiste em voltar, um sonho que parece impossível, uma rotina cansativa, sem fim. Pois é, Sísifo vive isso, em looping eterno, e o castigo dele virou metáfora para a vida moderna. O filósofo Albert Camus, no século XX, escreveu um ensaio chamado O Mito de Sísifo, e lá ele diz algo poderoso. É preciso imaginar Sísifo feliz. Isso mesmo, feliz, porque segundo ele, quando aceitamos o absurdo da vida e continuamos mesmo assim, vencemos. Sísifo não luta contra os deuses, não tenta mais escapar. Ele só empurra, e em cada empurrão, há resistência, a teimosia e talvez uma forma de liberdade. Enquanto a pedra cai e ele recomeça, nós olhamos e nos perguntamos: quantas vezes já fomos Sísifo em nossa própria história? Mas nem todos os condenados do Tártaro agiram por esperteza. Alguns, como o próximo, ousaram desafiar o próprio pai dos deuses. No próximo ato, Ixion, o homem que desejou Hera e pagou o preço com fogo e loucura. Ixion, desejo proibido e a roda flamejante. Alguns pecam por arrogância, outros por ganância, mas Ixion pecou por desejo, e não por qualquer desejo. Ele ousou cobiçar a rainha do Olimpo, Hera, a esposa de Zeus, a mulher mais poderosa do panteão grego. Ixion era um rei mortal, já tinha um histórico duvidoso. Matou o próprio sogro e foi rejeitado pelos homens e pelos deuses. Mas Zeus, em um gesto raro de generosidade, o convidou para banquetes no Olimpo. Um humano no meio dos deuses. A honra era imensa, mas o instinto foi maior. Ele não resistiu. Achou que poderia ter tudo, inclusive Hera. Zeus percebeu, claro que percebeu, e como um bom deus grego, decidiu brincar um pouco antes de punir. Zeus criou uma nuvem mágica com o formato de sua esposa. O nome? Néfele, uma armadilha celestial. E Ixion caiu, literalmente caiu na tentação. Se deitou com a névoa pensando estar com Hera. Mas o que nasceu dessa união foi longe do amor. O fruto desse desejo proibido foi um filho monstro, o ancestral de todos os centauros. Criaturas metade homem, metade cavalo, selvagens, indomáveis. Na mitologia grega, os centauros simbolizam o desequilíbrio entre razão e instinto. E olha só, nasceram exatamente de um ato impulsivo, animal, irracional. A punição veio rápida. Ixion foi condenado a algo único, ficar amarrado em uma roda flamejante que gira sem parar pelos céus para sempre. A roda simboliza o desejo que nunca se apaga, o fogo, a culpa que queima eternamente. E o giro é o castigo repetido, uma vergonha que nunca sai do eixo. Desejo proibido, traição, um filho monstro e, no fim, o giro da vergonha eterna. Ixion literalmente virou o castigo em movimento, um lembrete ardente no céu. Tem coisas que você simplesmente não deve tocar. Ixion representa o desejo que ultrapassa o limite. Aquilo que parece belo, mas consome tudo ao redor. Uma paixão que se transforma em maldição. E uma lição que na mitologia gira sem parar. E enquanto Ixion gira, outros sofrem.
No próximo bloco, conheça uma mulher que ousou dizer: sou mais fértil que qualquer deusa, e por isso teve seus filhos mortos por flechas divinas. Danaídes, as 50 noivas assassinas. Imagine 50 irmãs, 50 noivas, um casamento coletivo, mas por trás do véu branco, uma noite de núpcias que terminaria em sangue. Essa é a história das Danaídes. As Danaídes eram filhas do rei Danaal, 50 filhas, todas prometidas em casamento aos 50 filhos de seu irmão, o rei Egito. Era para selar a paz entre as duas famílias. Mas o rancor era antigo, profundo, e o pai, desconfiado. Você confiaria seus 50 tesouros ao seu inimigo de sangue? Danaal também não, e por isso ordenou às filhas que matassem seus maridos, na noite de núpcias. E uma a uma, elas obedeceram. 49 adagas, 49 mortes, 49 traições no escuro da primeira noite. Foi um massacre íntimo, um banho de sangue dentro do próprio amor jurado, a maior tragédia nupcial da mitologia. Apenas uma, Hipermnestra, se recusou a matar. Seu coração bateu mais forte. Ela viu algo em seu noivo, Linceu. Amor? Compaixão? Talvez humanidade. Por esse gesto, Hipermnestra foi poupada do castigo eterno. Seu nome ficou para sempre como símbolo de lealdade ao coração. Mas as outras não tiveram a mesma sorte. Como punição, as 49 irmãs foram condenadas a um castigo grego clássico: encher eternamente jarros sem fundo. Um trabalho que nunca se completa. Uma tarefa infinita, exaustiva, sem sentido. Uma eternidade de frustração. Esse castigo é mais do que cruel. Ele é psicológico. Imagine passar a eternidade fazendo algo que você sabe que nunca vai dar certo. Viver no esforço, sem resultado. No movimento, sem progresso. As Danaídes simbolizam a culpa que carrega, a obediência cega e a punição de quem faz, sem pensar. O preço de obedecer por medo, de matar por ordem e de amar com a mão armada. Tudo começou com um casamento, mas terminou em uma condenação que atravessa o tempo. As Danaídes ainda estão lá, no Tártaro, jarro após jarro, tentando preencher o vazio que elas mesmas criaram. E enquanto elas se debatem com seus vasos vazios, a próxima história nos leva a uma mãe que perdeu tudo por orgulho. Uma mulher que desafiou a própria Leto, mãe de Apolo e Ártemis. Odisseu e a ira de Poseidon. Se tem um herói que sofreu para voltar para casa, esse foi Odisseu. Mas vamos combinar, também mexeu com o deus errado. Poseidon não é só senhor dos mares, é senhor das tempestades, das criaturas marinhas e das vinganças que duram uma década. Após vencer a guerra de Troia com o famoso cavalo de madeira, Odisseu só queria uma coisa: voltar para casa. Mas ofender Poseidon foi o ingresso para uma viagem de 10 anos, cheia de tragédias. Você acha que sua vida está enrolada? Odisseu levou uma década para atravessar o que devia durar semanas. E não foi só atraso de maré, não. Foi castigo com letra maiúscula. Tudo começou com um erro clássico: se gabar. Odisseu cegou o ciclope Polifemo. Até aí, legítima defesa. Mas depois contou seu nome. Polifemo, furioso e sangrando, invocou o pai, Poseidon. A partir daí, foi só ladeira abaixo, ou melhor, maré abaixo. Sereias sedutoras que cantavam até os mais bravos ao fundo do mar. Ele tapou os ouvidos da tripulação com cera e se amarrou no mastro só para ouvir o canto sem se perder. Depois, veio o Estreito de Messina. De um lado, Sila, um monstro com várias cabeças famintas. Do outro, Caríbdes, um redemoinho capaz de engolir navios inteiros. Odisseu teve que escolher entre perder parte da tripulação ou tudo. E como toda boa novela, não faltaram paixões perigosas. Teve a feiticeira Circe, que transformava homens em porcos. Teve a ninfa Calipso, que prendeu Odisseu por anos em sua ilha,
oferecendo tudo menos liberdade. O Castigo de Odisseu era uma novela à parte. Monstros, deuses furiosos, paixões proibidas, ilhas encantadas e um herói cansado, mas persistente. Tudo isso só porque ele não segurou a língua com um ciclope. No final, ele chegou, desgastado, maduro, testado pelos deuses. Penélope o esperava, fiel, mesmo diante de todos os pretendentes. A saga de Odisseu ensina o que toda novela mitológica nos mostra. Não subestime um deus, especialmente se ele governa os mares. Mas se você acha que já viu crueldade demais, espera só pela próxima história. Acteão, o caçador. Caçado. Nem todo castigo vem de traição ou guerra. Às vezes, tudo o que precisa é estar no lugar errado, na hora errada. Ou pior, ver o que nunca deveria ser visto. Essa é a história de Acteão, o caçador que ousou espiar a deusa Ártemis e pagou o preço mais cruel que um amante da caça poderia imaginar. Acteão era um jovem nobre, forte, destemido, um caçador habilidoso. Estava na floresta, como em tantos outros dias, com seus fiéis cães. Até que, por acaso, ou destino, entrou em uma clareira proibida. Ali, em meio às árvores, a deusa Ártemis, virgem, selvagem, inviolável, banhava-se com suas ninfas. Um espaço sagrado, intocável. E então olhos se cruzam. O silêncio vira choque. Acteão viu o que ninguém poderia ver. Em um instante, Ártemis se transforma de musa graciosa em juiz implacável. Levanta a mão e sussurra um feitiço. O corpo de Acteão começa a se contorcer. Os braços se alongam. Os pés viram cascos. Ele se transforma em um cervo. Desesperado, Acteão, agora com patas e olhos de animal, tenta fugir. Mas o destino é cruel. Seus próprios cães, treinados por ele, leais até o fim, não o reconhecem, só sentem o cheiro da presa e atacam. O caçador virou caça, e seu fim veio pelas garras de quem ele mais amava. Um castigo rápido, mas profundamente cruel. Ártemis não tocou em Acteão, não precisou. Apenas o transformou em símbolo. Nunca, jamais, ultrapasse os limites do sagrado. Essa história divide opiniões até hoje. Foi justiça ou exagero? Um acidente ou uma transgressão? Só os deuses sabem. Mas uma coisa é certa. Na mitologia grega, até um deslize inocente pode ter um fim trágico. E você? Teria coragem de andar sozinho nas florestas dos deuses? Ou saberia o momento de desviar o olhar? No próximo episódio, mais lendas, mais castigos e mais segredos do Olimpo. Aracne, a tecelã que virou lenda. Tecidos finos, desenhos perfeitos, agulhas dançando como mágica. Aracne era humana, mas suas mãos pareciam divinas. Sua fama cresceu, de cidade em cidade, e em pouco tempo começaram a dizer: nem a deusa Atena tece como ela. Um elogio, talvez, mas para os deuses era uma afronta. Aracne, jovem, talentosa, orgulhosa, aceitava os elogios com um sorriso. E foi além. Disse publicamente que, se quisesse, poderia vencer Atena numa disputa de tecelagem. A deusa ouviu e não gostou. Primeiro, Atena desceu à terra disfarçada. Tentou alertar Aracne. Humildade é sabedoria, menina. Cuidado com o que deseja. Mas Aracne não recuou. Disse que, se a própria Atena quisesse competir, ela estava pronta. A deusa revelou sua forma. O desafio estava lançado. As duas trabalharam por horas, fios se entrelaçando em silêncio. Atena criou imagens dos deuses em sua glória e poder. Aracne ousou. Tecelou cenas dos erros e traições dos próprios deuses. Tecnicamente perfeita, visualmente, uma afronta. Atena não podia negar. Aracne era boa, boa demais. O orgulho ferido da deusa virou raiva. Rasgou a tapeçaria de Aracne.
e a jovem, humilhada, tentou tirar a própria vida. Mas Atena não deixou. Você não vai escapar do seu destino. E lançou uma maldição. Aracne viveria para sempre, tecendo, como uma aranha, pequena, ágil, incansável. Um dom virou maldição, o talento virou castigo. E até hoje dizem que cada aranha que você vê é descendente da jovem que ousou desafiar uma deusa. Que moral essa história nos dá? Será que o erro de Aracne foi o orgulho ou a verdade que ela teve coragem de tecer? Na mitologia grega, talento sem humildade pode virar tragédia. E os deuses? Esses nunca gostam de serem confrontados com a verdade. No próximo episódio de Lendas do Olimpo, mais histórias que mostram que, às vezes, a eternidade é o pior tipo de vingança. Níobe, a mãe que chorou até virar pedra. Ela tinha tudo: beleza, riqueza, poder e muitos filhos. Níobe era rainha de Tebas e mãe de 14 filhos, segundo algumas versões. 7 homens e 7 mulheres. Em outras, eram 12 ou 6. O número não importa. O que importa é o orgulho. E esse, Níobe tinha de sobra. Um dia, durante um festival em homenagem à deusa Leto, mãe dos gêmeos Apolo e Ártemis, Níobe cometeu um erro fatal. Olhou para as oferendas e disse: "Por que Leto merece tantos louvores? Ela só teve 2 filhos. Eu tenho muitos mais. Eu sou a verdadeira mãe digna de adoração." A fala ecoou como afronta no Olimpo, e Leto não perdoou. Mandou seus filhos para responder à ousadia de Níobe. Apolo e Ártemis desceram à terra. Com suas flechas afiadas, um a um, os filhos de Níobe foram mortos, sem dó, sem hesitação. Algumas versões dizem que 1 ou 2 filhos sobreviveram, mas não importava mais. Níobe, antes orgulhosa, agora era só dor. A rainha que se gabava virou uma mãe vazia. Tomada pela culpa e pela saudade, chorou. Chorou por dias, chorou por semanas, chorou tanto que os deuses tiveram piedade. Transformaram Níobe numa pedra, mas uma pedra especial, uma pedra que chorava para sempre. Dizem que ela ainda existe em uma montanha na Turquia, de onde escorre uma nascente. Imagine ser condenada à eternidade num luto que nunca acaba. Tudo porque o orgulho falou mais alto que o respeito. Níobe aprendeu, da pior forma, que na mitologia grega, até o amor de mãe pode ser castigado, e que diante dos deuses, nenhuma glória humana é intocável. A história de Níobe é mais que um castigo. É um aviso. A fronteira entre orgulho e arrogância pode ser mortal. E na mitologia, os deuses sempre têm a última palavra. Os deuses gregos não perdoavam. Um erro, um desafio, um deslize, e o castigo podia durar pela eternidade. Essas histórias resistem ao tempo justamente por nos mostrar os extremos da justiça divina, ou da pura vingança. E aí, qual desses castigos você achou mais cruel? Deixa nos comentários. E se quiser mais histórias sombrias, clica no like, se inscreve no canal Lendas do Olimpo e ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa nossa novela mitológica.